Meu amado irmão Chiquinho, Pai do Senhor, meu querido. Como é que você tá? Tudo na paz aí, São Paulo? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente, amém? Chiquinho, o áudio aí tá legal para você? Dá um ok aí se o áudio estiver bom, amém? Tá legal o áudio? Dá um ok, meu irmão. Glória a Deus. Ok, obrigado. Meu irmão falou que tá bom. Meu irmão aí que agora é servo de Cristo. Deus fez uma grande obra na vida dele. Testemunho fortíssimo. Creio que em algum momento aí ele já deve ter contado na igreja dele. Ele está aqui na live agora com a gente. E algo sobrenatural Deus fez, porque Deus ele faz algo sobrenatural. Deus opera o sobrenatural. Eu sou prova disso, eu sou testemunho disso. Dentro da minha família agora, meu irmão é testemunho do poder de Deus que transforma a vida das pessoas. O evangelho é transformação de vida. Amém, meus queridos? O evangelho é transformação de vida. Eu quero aqui já fazer uma oração inicial, à glória de Deus. Amém? E logo em seguida eu vou estar contando um testemunho breve da glória de Deus na minha vida, para edificação dos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Senhor, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos, pelas vitórias, pela salvação, a tua misericórdia, a manifestação do teu poder soberano sobre esta terra. Meu Deus, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros, as minhas ofensas, que são muitos, Pai. Eu sou um miserável, pecador, Senhor, todos nós estávamos, meu Pai, destituídos da tua presença, mas pela tua graça, a tua infinita bondade, a tua misericórdia, meu Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, que se renova todas as manhãs ao mesmo tempo, que a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias pelas nossas ofensas, nossas condutas, nossas resistências muitas vezes. A misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, impede do Senhor nos dar aquilo que merecemos pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, apresento nas tuas mãos a vida do meu irmão que está aqui comigo nesta live, a vida de todos estes, meu Deus, que estão assistindo esta live neste momento, o teu servo, a tua serva, que o Senhor, meu Deus, venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, para a compreensão da tua palavra. Opera, meu Deus, poderosamente, em nome de Jesus Cristo, quebra o arco do adversário, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para uma compreensão, meu Deus, ampla da tua palavra, para uma compreensão mais aprofundada da tua palavra, sim. Abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, o espírito de revelação, em nome de Jesus, para compreendermos aquilo que já está revelado, mas muitas vezes temos dificuldade de compreensão, de entendimento, e fica difícil de aplicar na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança a tua igreja, alcança os teus filhos, as tuas filhas, dá a vitória, salva, liberta, transforma a vida nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Meus amados, já faz alguns meses que eu estava trabalhando em uma determinada área de serviço, e eu já estava 2 anos neste trabalho, ganhava razoavelmente, e quando chegou um determinado tempo, Deus começou a falar comigo, a usar pessoas, que era tempo de sair dali, era tempo de sair daquele trabalho, aquela porta estava se fechando. Mas eu continuei resistindo por algum período, por algum tempo, fiquei pensando, imaginando se deveria mesmo sair, mesmo porque por causa das necessidades do cotidiano,
a gente fica preocupado com aquilo que tem para pagar, dívida, uma série de coisas que precisa-se de dinheiro para poder, né, tá resolvendo. O dinheiro é essencial para a nossa vida, isso todos concordam, eu creio. E eu fiquei por um tempo ainda, né, pensando, e Deus foi falando, e até que chegou um dia eu saí do trabalho. Quando eu saí, peguei ali meus direitos, deu para fazer algumas coisas, e Deus, antes de eu sair, Ele já estava me falando que ia abrir uma porta muito maior, uma porta muito grande, porque o propósito ali já tinha terminado. O tempo determinado de Deus ali naquela porta já era findado, era chegado o tempo. Porque para o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, em todos os lugares, principalmente falando de trabalho, que é o tema, que é o que eu estou falando aqui agora, Deus nos leva para um propósito, para um objetivo, não somente para ter o salário, mas para provisão, porque Deus, Ele abre a porta, é Ele que abre, e Ele coloca naquela porta para prover para o servo, para a serva de Deus, pela sua graça, misericórdia, não por qualquer merecimento nosso, longe disso, mas tem algo maior. O propósito é maior, que está relacionado com o reino de Deus. Está relacionado com a pregação da palavra, está relacionado com a edificação de vida de pessoas que está ali naquela empresa, que está ali naquele local de trabalho. O servo e a serva de Deus tem que ter essa visão. Quando Deus abre a porta para você, se Deus está abrindo a porta para você, se Deus vai abrir uma porta para você, se Deus está falando, ó, sai desse trabalho, vai para outro, ouça, porque é Deus falando e Deus quer fazer algo glorioso lá. Porque tudo que Ele faz é para Ele, para a glória do nome dEle, conforme Romanos 11, versículo 36. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle, tudo é dEle. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, tudo que Ele faz é para glorificar o nome dEle e o reino dEle ser engrandecido o seu nome. Então, eu saí daquele trabalho, passou pouco tempo, Deus abriu outra porta. Na área da saúde, eu trabalhava, falar aqui para você, de porteiro, ganhava mais ou menos uns 2 mil reais. Eu comecei a trabalhar na área de saúde, de cuidador de idosos, juntamente com minha esposa, que já atuava na área já há algum tempo. E Deus tinha usado muito ela, falando sobre a minha saída, que o tempo era chegado, mas mesmo assim eu fiquei pensando por um tempo. Mas Deus, pela sua misericórdia, continuou insistindo. Porque Deus, Ele é bom, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. E eu saí, eu entrei nesta área. Irmãos, quando Deus abriu a porta, Deus fez algo tão profundo. O que Deus me deu foi o dobro, mais do que o dobro do que eu ganhava na porta anterior. E ainda muito mais o acesso para alcançar esse grupo de pessoas, essa classe que é a terceira idade de pessoas, de idosos que já estão no fim da vida, que estão ali passando por momentos de dificuldade, enfermidades, né? E estão no fim das suas vidas, e ali a gente começa a pregar a palavra de Deus, evangelizar, e aquelas almas, o Espírito de Deus trabalha no coração delas e deles, e essas almas são alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Isso é que é o mais importante. Então, se Deus está falando com você, te levando para outro lugar, te direcionando, vá, porque Deus, Ele é fiel e certamente Ele tem propósito nesse direcionamento. Ele tem propósito no que Ele está falando para você. Lembrando, crente autêntico que vive no propósito de Deus, cada passo que Ele dá tem propósito. Cada dificuldade tem propósito. Porta que se fecha tem propósito. Porta que se abre tem propósito. Deus, Ele é fiel e é um Deus de propósito. Então, não temas. Amém? José Carlos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Michele. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz de ver José Carlos aqui juntamente com meu irmão. Amém? Meus queridos, nós vamos meditar aqui em uma palavra. Eu tenho que ser breve, porque daqui a pouco eu estou indo para a igreja também, né, em 7h15. Mas abre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, eu estou aqui com a palavra de Deus em mão.
para a glória de Deus. Mateus capítulo 3 está escrito assim, vamos lá. Mateus capítulo 3, bendito seja o Senhor da glória. Pegue a sua Bíblia aí, vamos folhear as escrituras um pouco. Vamos falar da palavra de Deus, que muda, que liberta, que transforma. Amém? Capítulo 3 do Evangelho de Mateus está escrito assim, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 2, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3, porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4, e este João tinha a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de cafanhoto e de mel silvestre. O versículo 5 segue dizendo, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província de jazente ao Jordão. O verso 6 segue dizendo, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7 está escrito, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O versículo 8, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Verso 9, e não presumai de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Verso 11, e eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, e nós finalizamos. E em sua mão tem a pá, e limpará da sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e os queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo Filho amado, que o Senhor, meu Deus, venha direcionar pelo teu Espírito esta palavra ao nosso coração, porque todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque a tua palavra diz que nós pecamos todos os dias. Para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, se você não tiver com a Bíblia em mão, é importante que você esteja com a Bíblia. Amém? Olha só. Aqui nós temos aqui o ministério do profeta João Batista. João Batista, ele tinha um ministério específico. Quando nós lemos no capítulo 40, quando eu falo de ministério específico, é mensagem específica do profeta, daquele que Deus está levantando. Quando nós olhamos no capítulo 40, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, vamos ler aqui 2 versículos rapidamente. Está escrito assim, consolai, o versículo 1, capítulo 40 do profeta Isaías. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O versículo 3 segue dizendo, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Olha só o versículo 9, que coisa tremenda que está escrito aqui. Amém? Olha só, está escrito assim, tu, anunciador de boas novas, Sião, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas, Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Ainda, lendo no Antigo Testamento, o profeta Malaquias também faz menção do chamado específico deste profeta por nome João Batista. Quando nós lemos Malaquias,
Malaquias é o último livro dos 39 livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O último livro é o profeta Malaquias. O capítulo 4, versículos 6 e 4 está falando do profeta João Batista. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo de Deus sobre a humanidade. O versículo 6 segue dizendo: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo através do profeta Malaquias: olha, eu vou enviar o profeta Elias. E esse profeta Elias aqui é o profeta João Batista. E por que que o profeta aqui, Malaquias, ele coloca como profeta Elias? Não é o profeta Elias do Antigo Testamento, não. Aqui é só uma expressão para entender, para nós entender mais ou menos o chamado do profeta João Batista. Seria semelhante ao chamado de Elias, um homem que confrontou o pecado, um homem que confrontou Acabe, o homem que foi levantado por Deus no Antigo Testamento com grande autoridade e ousadia, que pregava aquilo que Deus mandava. Então o ministério de João Batista é semelhante ao ministério de Elias. É por isso que ele está dizendo aqui que enviarei o profeta Elias. E quando nós vamos para o capítulo 11 de Mateus, nós vamos entender pelo próprio Senhor Jesus Cristo testificando que João Batista é o profeta Elias que estava sendo mencionado, ou seja, que está no Antigo Testamento. Ele era o profeta Elias. Isso está no capítulo 11 de Mateus. E qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é do versículo 2. Aqui nós entendemos a mensagem específica dele. Capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos. Arrependa-se, arrependei-vos. Bom, esse é o ponto central dessa mensagem. E o versículo 8 também. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Agora, o mais importante é a gente entender aqui o que significa a palavra arrependimento, aqui traduzido para nós em português, arrependimento. No grego, essa palavra significa metanoia, e ela tem alguns significados. Dentre esse significado é mudança de mente, mudança de pensamento. Nós vamos entender que não é tão simples assim essa palavra como dizer mudança de mente. Mas mudar da mente, ela inclui a mudança completa de vida. É muita coisa que é transformada dentro de nós através dessa mudança de mente. Então essa palavra metanoia no grego, língua original qual foi escrito o Novo Testamento, significa mudança de mente ou mudança de pensamento. Amém? Mas observe algo aqui. Esse é o ponto central da mensagem, arrependimento. E é uma mensagem que está ausente dos nossos dias atuais nos altares, nos púlpitos. Porque é uma mensagem que, apesar de ser a mensagem para a salvação, pois a mensagem de João Batista é a mensagem de salvação e de juízo. Nós vamos entender isso no discorrer da mensagem. A mensagem de João Batista, eu repito, é uma mensagem de salvação para os que se arrependem, mas uma mensagem de juízo, ou seja, condenação eterna, para os que não se arrependem. Porque a única maneira do homem pecador na terra ser salvo é através do arrependimento. Não pode haver avivamento. O que é avivamento? Avivamento não é gritar, avivamento não é falar em profecia, avivamento não é falar em línguas, avivamento não é pregar, avivamento não é dançar. Não, isso não é avivamento. O que é avivamento, Marcelo? Avivamento é pegar o que está morto e colocar vida. Você entende? Isso é avivamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados de Deus, são inimigos de Deus. Todos agora, neste momento, que está sem Jesus, ou que entregou a vida para Jesus, mas não está alinhado com a sua vontade, porque se nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, o que leva o homem à morte espiritual? Aqueles que estavam vivos, porque só morre quem estava vivo.
é o pecado. Isaías, o profeta Isaías 59, o versículo 2, Deus diz, olha, eu estou com a mão estendida para salvar. Meus olhos, meus ouvidos estão ouvindo para poder responder. Mas os pecados de vocês faz separação, faz divisão. Ou seja, separa. O pecado separa nós de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, está dizendo, porque todos pecaram e destituído. O que é destituído? Separado da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus no homem, que ele perdeu lá no Éden, porque o pecado entrou pela desobediência, então a glória de Deus que estava sobre o homem não está mais sobre o homem. O homem está nu, que é um simbolismo, é uma metáfora da nudez espiritual de Adão e Eva, e assim a todos os seres humanos. Amém? Então, a morte espiritual é ocasionada unicamente pelo pecado e a permanência nele. Não é pecar, é pecado e permanecer no pecado. Amém? Porque a Bíblia diz que o salvo peca todo dia. E qual é a diferença do salvo para o perdido? Porque o salvo, quando ele peca, ele reconhece que pecou, porque ele nasceu de novo e a natureza de Deus está nele. E o Espírito de Deus que está nele o impulsiona para a cruz, ou seja, fazendo ele entender que pecou e que precisa buscar arrependimento e se converter daquele erro e deixar e continuar o progresso, o processo de crescimento e amadurecimento na fé em Cristo Jesus. O que pratica o pecado, o que vive no pecado, é a consciência morta. Ele peca hoje, peca amanhã e continua, e para ele é normal isso. Nós que hoje nós estamos em Cristo, entendemos bem isso porque passamos pela experiência do novo nascimento. Só sabe entender isso com mais profundidade quem já viveu do outro lado e quem hoje vive em Cristo. Então nós vamos conseguir discernir com mais profundidade esse entendimento, amém? Então observe algo aqui. Aqui tem dois grupos de pessoas. Eu vou ser breve que eu tenho pouco tempo. Aqui tem dois grupos de pessoas. O versículo 5 está escrito aqui que uma multidão se ajuntava ali onde João Batista estava, um lugar estratégico, porque ele estava ministrando em um lugar estratégico. O Jordão, o povo ali, a água do Jordão era essencial para a sobrevivência do povo lá em Jerusalém. Então ele está num lugar onde as pessoas, as mulheres, todo o povo ali, está ali pegando água, lavando roupa, enfim, fazendo uma série de atividades do cotidiano, porque a água é essencial para o nosso viver, para fazer praticamente tudo. Então, vinha aquela multidão de pessoas, porque um falava, ó, João Batista está pregando ali, João Batista está pregando, será se ele é o Messias, será se é o Elias, quem é aquele homem, será se é o profeta? A gente vai ver essa indagação no capítulo 1 do Evangelho de João. Havia uma indagação no meio do povo, quem é esse homem? Porque o tempo, Deus já estava com 400 anos que não se manifestava no meio do seu povo. Estava com 400 anos que Deus não levantava profeta algum. Agora, de repente, Deus levanta o profeta que está prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento, que o povo sabia disso, por nome João Batista, e ele está pregando, e a mensagem dele é uma só: arrependei-vos, para poder receber o reino de Deus. Arrepender-vos porque está próximo o reino de Deus. Marcelo, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Eu não vou aqui pegar versículos para ler, mas, por exemplo, exemplos bíblicos, capítulo 6, o versículo 10, na oração do Pai Nosso. Jesus ensinando a orar, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe, venha o teu reino. Quando Jesus fala que venha o teu reino, ele está falando do reino espiritual e literal, lógico, o reino de Deus vindo sobre a humanidade para Deus governar sobre todos os reinos. Neste momento, Deus tem um governo sobre todos os reinos? Não. Deus governa sobre todos os homens? Não. Deus governa sobre quem? Sobre aqueles que neste momento estão convertidos e aqueles que estão sendo alcançados pela palavra. Ele está regenerando, porque o propósito, o que está acontecendo agora neste momento, como que eu posso falar para vocês? É o processo de regeneração da humanidade. Desde a criação do mundo, a queda do homem, a vinda de Cristo, até então e até o fim dos dias, está havendo uma regeneração do homem, está havendo uma regeneração de todas as coisas, porque essa terra será regenerada para o governo de Cristo. E quando Cristo vier, Cristo vai dar início a este governo de Deus,
sobre todos os reinos do mundo e sobre todos aqueles, claro, que entrar na salvação. Isto é o governo de Deus. Isso é o reino de Deus. É por isso que Jesus fala, ó, vocês devem orar dizendo que venha o reino de Deus. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a sua vontade assim na terra, assim no céu como na terra. Não, é o inverso. Seja feita a sua vontade na terra como é no céu, porque no céu onde Deus governa é feita a vontade plena de Deus, mas na terra não é feito ainda a vontade plena de Deus. Então nesse momento o governo de Deus e o reino de Deus, ele está dentro dos salvos, a igreja de Cristo. O reino de Deus já veio em parte, como está escrito no capítulo 17 de Lucas, quando os fariseus indagam a Jesus, quando virá o teu reino? E Jesus disse, o reino não vem com aparência física. Vocês não vão dizer, o reino está ali, o reino está aqui. Mas eis que o reino está entre vós, em outras versões da Bíblia, está dentro de vós, ou em outras versões está dentro de vós. Essa é a melhor versão. Porque o reino já veio, mas não veio na sua plenitude. Ele veio em parte, porque Cristo já morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Mas quando ele vier, o reino virá pleno para a humanidade. Então é aí que vai passar o governo de Deus sobre todos os reinos. Quem é salvo entra no reino de Deus. Quem é perdido vai ser lançado no lago de fogo. É o que João Batista está pregando aqui. É o que João Batista está pregando. Então essa é a mensagem central do evangelho. Não pode haver mudança, meus queridos. Meu amado, você que é crente, você que é serva, você ainda que não é, você que tem uma religião, não importa a sua crença, entenda algo. Não pode haver salvação, regeneração, novo nascimento, João capítulo 3, se não for projetado no coração do homem arrependimento e o homem não resistir a isso. Porque o homem pode resistir à vontade de Deus, nós podemos resistir. Mesmo sabendo que Deus está falando com a gente pode resistir ao Espírito. Porque neste momento o Espírito de Deus está trabalhando e operando. Então aqui tem um grupo de pessoas. À luz das Escrituras, existe dentro de toda a humanidade 2 tipos de pessoas. Guarde isso. Toda a humanidade está dividida em 2 grupos de pessoas. Justos e injustos. Ímpios e servo. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Deus dizendo, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é o justo? É o que serve a Deus. Quem é o ímpio? É o que resiste à vontade de Deus. Detalhe, quando a Bíblia fala de justo, não é justo porque nós fazemos obras boas. Guarde isso. Não existe justo na terra. Os justos é os que são justificados em Cristo. Porque Cristo, sendo perfeito e justo, ele se colocou no nosso lugar, nós injustos, para nos fazer justo diante de Deus. Essa é a doutrina da justificação. Romanos capítulo 5, não há condenação para aqueles que foram já justificados. É a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? É tornar o homem injusto, pecador, condenado, separado de Deus, justo diante de Deus, mediante a obra de um justo, de um santo, de um homem que não pecou, Jesus Cristo. Amém? Então quando você vê a expressão justo, santo, os santos são os salvos em Cristo. Os justos são os salvos em Cristo, porque foram justificados pela sua graça. Nós somos salvos, não é porque somos bons, não é porque fazemos alguma coisa boa, não é meritório, é unicamente pela graça. O que é graça? É favor imerecido, a gente não merecia, mas Deus nos concedeu a graça. E a sua misericórdia
está sobre nós e sobre a terra. O que é misericórdia? Impede de Deus dar aquilo que nós merecemos, que é o juízo dele de condenação. É por isso que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque por causa da misericórdia dele, ele não dá para nós aquilo que nós merecemos por natureza, por sermos pecadores. Amém? Então observe, aqui tem justo e ímpio. Quem são os justos aqui? Um grupo de pessoas estava aqui ouvindo a mensagem e coisa tremenda, meus queridos, aqui, olha. Quando nós vamos aqui para o capítulo, abre aí rapidamente que meu tempo já está indo, o capítulo 3 está falando com mais detalhe do ministério de João Batista. Está falando da mesma coisa. Mateus capítulo 3, ministério de João Batista, narrado por Mateus. Marcos capítulo 1, ministério de João Batista com menos detalhe. E Lucas capítulo 3, ministério de João Batista. Todos os evangelhos estão narrando a mesma coisa. Claro que cada evangelista narra visões diferentes. Você vai ver detalhes nas três narrativas, que quando você soma esses detalhes de Mateus 3, de Marcos capítulo 1 e de Lucas capítulo 3, como também do Evangelho de João capítulo 1, você vai ver coisa tremenda, revelações tremendas dentro da palavra. E olha só ele aqui batizando no capítulo 3 de Lucas. O versículo 10 está escrito assim: e a multidão interrogava dizendo, que faremos nós? Aqui João Batista está pregando a palavra. E ele está dizendo aqui as mesmas coisas, algumas coisas não as mesmas, que estavam escritas em Mateus. Como, por exemplo, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Outro versículo segue dizendo, diz, olha, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que é as árvores? É um símbolo, é uma metáfora comparando com o ser humano. Árvores no plural. Toda árvore no singular que não der, ou seja, individualmente, a salvação é individualmente. Amém? Cada um dará conta de si diante de Deus, conforme Romanos capítulo, não sei se capítulo 14 ou versículo 10, acho que é capítulo 14, versículo 10. Cada um de nós dará conta de si a Deus, a salvação é individual. Cada um de nós vamos dar conta de si, do que fizemos por meio do corpo. Segundo as Coríntios capítulo 10, versículo 10, fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um dê conta daquilo que fez por meio do corpo, ou que o fez o bem ou o mal durante a vida que vivemos aqui agora. Nós vamos dar conta disso no juízo, no julgamento, tanto no tribunal de Cristo, que é para a igreja, como no tribunal do trono branco, que é um tribunal de condenação eterna de todos os ímpios, ou seja, daqueles que não receberam a palavra, ou daqueles que receberam, mas se desviaram pelo caminho, ou daqueles que estão desviados dentro da igreja, porque desviado tem pessoa fora da igreja, dentro da igreja, e pessoas lá fora que ainda não ouviram a palavra, por isso a necessidade de pregar a palavra. Então ele está pregando, e olha a reação do povo. Olha a reação do povo quando ele está pregando. O versículo 10. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? Ele pregando, se arrependam do seu pecado. Deixa a iniquidade, deixa a maldade, porque o reino está chegando. E aquele que é maior do que eu está vindo, e ele vai batizar com espírito e com fogo. Eu estou batizando para arrependimento, e as pessoas recebiam a palavra, e o temor entrava no coração, aleluia, daquele povo. Olha só, eles estão dizendo, o que nós fazemos agora? E ele diz, o versículo 11, e respondendo ele, disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, que reparte com quem não tem, quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. O versículo 12, e chegaram também os publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Olha só, meus queridos, o versículo 11 segue dizendo, o versículo 12 segue dizendo, o versículo 13, e ele lhe disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. O versículo 14, e uns soldados interrogavam também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo. Aqui, ó, tem soldados, que é soldado? Militares, por nossos dias atuais.
O multidão de pessoas aqui, quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, que era odiado pelo povo judeu. Então, observe aqui que João Batista disse, olha, quem tem duas peças de roupa, dá uma para quem não tem. Quem tem alimento, dá para quem não tem. E quando se trata dos publicanos, que eram homens injustos, que cobravam os impostos, e a Bíblia vai falar do capítulo 19 de Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, ele era judeu, chefe dos publicanos, e era rico. E quando Jesus chega lá e diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar quadriplicado para ele, eu vou devolver. E Jesus fala que hoje chegou a salvação, porque esse é um filho de Abraão, ou seja, arrependimento. Então, esse grupo de pessoas aqui, e ele diz, olha, vocês não peçam além daquilo que está ordenado. Porque ele ia cobrar os impostos e pedia além daquilo que estava ordenado pelo governo, pelo Império Romano, sendo injusto. As autoridades, os soldados aqui que estão se convertendo, ele disse, olha, contentai-vos com o vosso saldo, o seu salário, porque a corrupção é grande no nosso dia. Soldados, militares, pessoas que usam do poder da farda para enganar os outros, para tratar mal, para tirar propina, ganhar em cima, usando o poder militar, usando a farda. Soldados, é o que mais tem por aí. São soldados que proferem o nome de Cristo, mas faz a maldade usando o poder da farda, não contenta com o seu salário, então entra na corrupção, se envolve com a corrupção. Está cheio de militares assim. Está cheio de homens que falam do nome de Jesus, que se converteu, mas pratica isso. Amém? E lembrando um detalhe, aqui são obras. João está falando isso, mas é importante nós entender que isso aqui não salva. Mas isso daqui é uma evidência de salvo. Eu vou repetir isso aqui. Porque a pessoa que vai assistir essa live, ele vai pensar, não, então eu tenho que fazer caridade. A Igreja Católica pensa que a caridade salva. Tem muitas pessoas que pregam por aí, nada contra, que fazer caridade é salvo. Fazer caridade é a coisa melhor que tem no mundo, porque ajuda o próximo. Mas entenda, a sua caridade, o que você faz para as pessoas, a sua bondade para as pessoas, não te leva à salvação se você não se converter, se você não entregar a vida para Cristo, se o Espírito de Deus não selar você, se não houver transformação, novo nascimento, não vai entrar no reino de Deus. Isso é Bíblia. Mas, para os salvos, obviamente vai se manifestar na vida deles, pela natureza de Deus que está neles, boas obras. É disso que Tiago fala no capítulo 2, o versículo 18 da carta de Tiago. Alguém me dirá, mostra a minha fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como eu posso mostrar a minha fé sem as minhas obras? A fé é um dom de Deus, é algo que não dá para palpar e nem ver. Mas o sinal na vida de um convertido que verdadeiramente se converteu é a mudança de hábitos, é a mudança de atitudes. É o amor de Deus que está no coração dele, é o segundo grande mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque o primeiro é amar a Deus. Se eu amo a Deus, Deus manifesta esse amor dele em mim, que eu vou manifestar esse amor para as pessoas. Mas primeiro eu sou capacitado, eu recebo de Deus para poder ser capacitado, para poder amar o meu inimigo. É só assim que a gente consegue fazer. Amém? Meus amados, eu tenho aqui 10 minutos. Amém? Entenda isso. Isso aqui está lá em Mateus capítulo 25. Jesus falando no dia do juízo, no julgamento que ele vier das nações. Quando ele vier sentar no trono de Davi, ou seja, governar a partir de Jerusalém o mundo, ele vai separar todas as nações, não é a igreja, porque a igreja já está salva. É as nações que sobraram durante o milênio, vai entrar no julgamento. E naquele momento ali, a Bíblia diz que todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará os bodes das ovelhas. Os bodes serão colocados para um lado, as ovelhas para o lado direito, bode para a esquerda. Quem é bode? Símbolo daqueles que rejeitaram a palavra. Quem é ovelha? Símbolo daqueles que aceitaram a palavra. E ele vai dizer, olha, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste na casa de vocês. Estava preso e vocês foram me visitar. Estava nu, vocês me vestiste. Obras, é o que João Batista está dizendo aqui. Ao que está nu, que não tem nada para vestir, o pobre que não tem nenhuma roupa, o que está pior que você, ajude. Isso é amor de Deus. Mas pessoas comuns que não têm Cristo faz isso todo dia. Mas lembrando, isso aqui não salva, mas se espera de um salvo isto daqui. Amém? Caridade,
Boas obras sem Cristo não salva, mas para salvo se espera deles atitudes como esta. Porque se o amor de Deus está no coração dele, logo ele vai amar o inimigo e o próximo como ele mesmo. E ninguém quer mal para si mesmo. Então, se nós aqui não quer mal para a gente, e a Bíblia fala para nós amar como a nós mesmos, nós vamos conceder-lhe essas bênçãos. Amém? Então, observe a mensagem forte no coração do povo, e o povo está dizendo o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer, irmão? Mateus capítulo 3, o proconsul, que é João Batista, ele está iniciando, ele está abrindo caminho, ele está pregando a mensagem de conversão, porque quando lá em Malaquias capítulo 4 fala que ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, isso é muito importante entender. Irmãos, a sociedade é constituída pelas famílias dentro de casa, pelo casal que gera filhos, e ali os pais cuidam desses filhos. Por isso que a Bíblia ensina que os pais devem doutrinar os filhos dentro da doutrina bíblica de Cristo, para que eles cresçam no temor de Deus. Obviamente, se todos fizerem isso, nós vamos ter uma sociedade melhor. Mas como isso não acontece plenamente, a gente vê as guerras, a maldade, a violência, tudo que a gente vê aí todos os dias. Por quê? Falta de Deus. Por que isso acontece? Porque não conhece a Deus. Ainda não conheceu a palavra. Por isso nós temos que insistir. Pregue a palavra de Deus. Então, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, guerra dentro de casa. Filho que desobedece pai, pai que desonra filho, mas a maior parte é os filhos que desonra pai. A promessa do mandamento de Deus, Êxodo capítulo 20, capítulo 6 de Efésios, a repetição desse mandamento com promessa é que os filhos obedeçam o pai para que vivam muito tempo. Tem jovens morrendo com 15 anos, 13 anos, 14 anos, sai de casa e não volta mais. Porque desobedece pai, desobedece mãe, quando você sabe é da notícia, morreu de moto, acidente de carro, tiroteio, droga. É o que está acontecendo na sociedade. Jovens pré-adolescentes que desonram pai e mãe, jovem com 13 anos, 14 anos, 11 anos, grávida, porque desonra pai e mãe. Por isso é importante do servo e a serva de Deus, ensina os seus filhos no caminho que deve andar, para que ele cresça doutrinado com a mente formada de Cristo, e as coisas possam acontecer e alcance o maior objetivo, que é a salvação. Então, outro ponto aqui que eu quero detalhar, eu vou continuar essa mensagem, não vai dar para me terminar. É que João começa pregando o evangelho, falando de quê? Arrependimento. Depois vem Jesus Cristo, que é batizado por João, versículo 17 de Mateus capítulo 4, dizendo: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe, Jesus está pregando a mesma mensagem, está falando as mesmas palavras que João Batista está falando no capítulo 3. Observe também no capítulo 1 de Marcos, o versículo 13 e 14, olha só o que está escrito, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, verso 15, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. Então, João Batista está pregando arrependimento, Jesus vem logo em seguida pregando arrependimento. Atos capítulo 1, o que tem em Atos capítulo 1? A igreja pregando. Olha só o capítulo 2, o versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a linha é a mesma, pregação é arrependimento, arrependei-vos, deixa o pecado, deixa a iniquidade, volta para Deus. Deus está chamando a reconciliação novamente, porque o homem é inimigo de Deus, e quando nós estamos na prática do pecado, desagradando a Deus, nós nos tornamos inimigos. Se antes se tornou amigo por ser salvo, mas na trajetória pegou outro trajeto, pegou atalho, caiu, deslizou, isso pode acontecer com qualquer um, há uma necessidade de retornar. E para aqueles que nunca isso aconteceu, há uma necessidade de se entregar. Amém? Eu vou continuar essa mensagem.
porque eu tenho muita coisa para falar aqui nessa mensagem, mas meu tempo já se foi, eu preciso ir para a igreja. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas mãos do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs, todos aqueles que creem, meu Pai, no verdadeiro evangelho, todos aqueles que creem, têm uma crença no evangelho distorcido. O Espírito do Senhor está pairando, o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que faz nós enxergar, Senhor, a nossa pobreza, meu Deus, espiritual, a nossa vergonha espiritual, a nossa miséria espiritual e a necessidade de um Redentor. Meu Deus, somente o Teu Espírito pode fazer nós olhar para dentro de nós, porque a nossa natureza é o inverso. Nós olhamos para tudo lá fora, mas esquecemos de olhar para nós. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos falhos, Senhor. Erramos e pecamos todos os dias. Deus, o Teu Espírito vem fazer nós refletir que essa mensagem, quem tiver assistindo, a começar por mim, Senhor, porque eu sou um pecador também, preciso me consertar todos os dias. O Senhor vem alcançar cada um dos meus irmãos e irmãs, o Senhor vem ministrar ao Espírito dele, trazendo mudança na alma, na mente, em nome de Jesus Cristo, vai rompendo cadeias, porque enquanto nós estamos pregando a palavra, há uma guerra, há uma luta, Deus desse século, lutando para, meu Deus, manter a mente cativa, há enganos, há falsos ensinamentos, a manter o homem distante de Deus, para levar por fim para a condenação eterna, juntamente com ele e seus demônios, conforme está escrito em Mateus 25:41, quando o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, aleluia, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi criado pelo Senhor, mas não foi para o homem, foi para o diabo e seus anjos, mas muitos vão para lá, não é por causa do pecado, é por rejeitar o perdão e o amor de Deus. Senhor, que o Senhor venha convencer do perdão, que o Senhor venha dar graça, ânimo, em nome de Jesus Cristo. Quebra os grilhões agora, repreenda as obras do diabo agora, lança por terra todo impedimento agora, dá a vitória ao teu filho e à tua filha. Espírito eterno, opera poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Compartilhe essa live e nós vamos terminar esse tema para a glória de Deus. Fique na paz, todos vocês.